Depois dos jovens, convocarás os seus pais. Bem, isso aí ninguém pode desconhecer, né? Depois dos jovens, convocarás os teus pais. E assim aconteceu. 4 dias depois, chegando em Fortaleza, no dia 18 de julho, eu chamei o Gilcim, que já estava indo puxar aluno, não sei o quê, já estava compreendendo mais a situação. Disse, Gilcim, eu já tinha falado com ele, essas indagações, Aí eu disse, Gilcim, chegou a hora, vamos, chama o povo aí, porque é você que conhece. Aí ele começou a chamar, a telefonar para os amigos, para os jornalistas amigos dele, para os primos, para os parentes. E quando foi que eu fui preparar o primeiro dia, naquele tempo eu ainda me preparava muito, escrevia muito. E Deus falou para mim, 7 é o número ideal. Eu escrevi no meu caderno. Acho que não está aqui não, mas está nos cadernos. Né? Porque é muito caderno, eu não posso trazer. 7 é o número ideal. Eu digo, então vai haver 7. Começa com pouco, só vai haver 7, né? Aí começou a chegar o pessoal na hora. Eu chamei uma amiga nossa, Gilvanete, chamei a Gilvanete para me ajudar, porque ela fazia parte da nova evangelização, desse grupo que a gente já se encontrava, para me ajudar, com a minha irmã, mãe do Gilcinho. E fomos preparar a reunião. 7 o número ideal. E aí, quando foi na hora, começou a chegar e passou de 7. Eu digo, vixe, não tem nada a ver. Mas como a gente tinha programado fazer grupinhos para fazer partilha, porque o primeiro dia do Novo Caminho, o evangelho do dia era do semeador, que até foi no domingo. No domingo, Porque geralmente nessa época, né, parábola do semeador. E foi essa que nós abordamos. Né? E começou a chegar gente, e nós fizemos, a gente tinha preparado para falar sobre o semeador e fazer grupinhos de partilha, porque o Novo Caminho sempre começou muito com partilha da vida, como eu estou, que sou eu, que esse tipo de coisa que a gente tem, a curiosidade, né, de se conhecer. E quando aí a minha irmã, que separou os grupos, disse assim, Helena, 7 grupos. Olha aí. 7 grupos. Não foram 7 pessoas, mas foram 7 grupos. Olha aí, olha como a gente fica assim. 7 grupos. Então começou ali. Que maravilha. Começou na minha casa, no apartamento. No outra semana, ainda era dentro da cozinha, dentro do meu quarto, no outro quarto da varanda, era tudo espalhado. Sim. Mas aí nós tivemos que descer, porque a terceira vez já não foi mais lá. Teve que descer para o salão de festa. Os condôminos nunca reclamaram, todo mundo aceitou. E aí jovem entrava e jovem saía, e vinha. E teve um momento aqui que o senhor falava para mim que assim, virão como pássaros em revoada. Olha, vai aumentar bastante. Virão pássaros em revoadas. Não os dispense. Eu quero assim. E a proposta era louvar... A proposta, louvar a palavra... Cantar na alegria, palavra, reflexão da palavra, partilhar a vida, colocar o jovem para falar. Legal. Então, tinha de tudo. Terminava os e muitos amigos do Serpinha. Muitos amigos, jornalistas. Marcos André Borges, conhece? Não. Marcos, que é da VSM, não era muito amigo era o maior amigo que o Serpentinha participou, os primos, né, Paulo José, Serginho e tudo. E o meu filho Guido também. Então, era muita gente da família, né? E aí a proposta era isso, e se conhecer, e falar de Deus, do amor de Deus e tudo, e de alguma forma despertá-los para isso, né? Muito, e desde o começo, Deus colocava muito família. Eu não tinha consciência desse negócio da família, como é que seria, né? Chamar os pais depois, né? Que a senhora falou, aqui estava aqui, né? Mas daqui que está aqui, para depois se tornar realidade, para se tornar realidade. Mas aí Deus a gente tem, assim, uma vagareza, uma lentidão em relação àquilo que Deus colocou no coração. A gente acha tão difícil. Então, começamos e depois não era mais grupo só de quarta, era segunda, aí tinha segunda e tinha quarta. E a senhora tinha um trabalho? Exercia uma profissão na época? Nesse tempo já não. A senhora, então, eu passei a minha vida dedicar... trabalhando fora, quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava em contabilidade, nas empresas nossas, eu trabalhava em Maranguape.
Entendi. Mas depois não, aí nesse tempo eu já estava mais à disposição, estava quase me aposentando. Passou a se dedicar só a isso aí? Comecei a me Só a evangelização? Mudou minha vida. Eu deixei o meu barco lá na praia, junto a ti, encontrarei outro mar, como diz aquela música. É porque eu estava na praia, vim embora. E aí, você quer que eu continue ou você vai perguntando alguma coisa? Não, agora vamos falar sobre o Novo Caminho, então, né? Esse isso foi o germe. Isso. Como é que surgiu o nome? Peraí. Aí pronto. Começamos, porque eu tenho que resgatar para poder... Tá certo. Começamos essas reuniões. E o nome? Como é que vai ser o nome? E tinha uns que eram mais ligados ao Serpinha. Os amigos do Serpinha. Eles fizeram uns adesivos para botar nos carros. O Serpinha não morreu. Tá? Eu digo, tira tudo isso. Tem nada a ver com o Serpinha. Eu sabia que não era por causa do Serpinha. Deus que queria salvar os outros. Não tinha isso, né? Graças a Deus eu tive esse entendimento. E aí, como a gente cantava essa música, que foi a primeira música que nós cantamos, hoje o mundo oferece. Tocava muito nessa época. Eu escutava lá no retiro da RCC, né? Aí a gente cantava, e o nome dessa música é Um Novo Caminho. Novo Caminho, exatamente. A gente cantava muito lá no Grupo São Vicente da Irmã Yolanda. O Maninho participou. Era o Maninho, era o hit do momento, era isso aí. Era isso aí. Aí, então, eles mesmos fizeram uma coisa e resolveram botar Um Novo Caminho. Depois, um tempo depois, nós recebemos uma visita do Dom Sérgio, que era o arcebispo, era o segundo, né, do arcebispo. Era auxiliar e ele era responsável pela juventude. E aí ele esteve lá e ele disse que prestasse muita atenção nesse nome, porque o nome designa, como o nosso nome designa alguma coisa, identidade, né? O carisma. Tudo é mistério de Deus que a gente só descobre se a gente abrir o coração se pôr a caminho, né? E abrir o coração para poder entender. Exatamente. Porque no mundo, na coisa tudo é coincidência, não sei o quê. Exatamente. E aí nós caminhamos assim. Bem, a família. Aí sim, continuamos. Sim. Nesses dois grupos, no nosso grupo, chamava o pessoal do Shalom, pessoal da comunidade de recado, da nova evangelização, e era vindo gente. Aí eu ia dizendo, aí ele saiu de lá, às vezes, aí para o Clube do Vaqueiro, ia para o Clube do Vaqueiro, aquelas coisas que tinha. Né? E o meu sobrinho Gilcinho, que estava à frente, porque foi com ele que eu contei para isso, ele muitas vezes ele não entendia nem a palavra, por que o filho pródigo vai gastar tudo, aí o outro que já estava com o pai vai receber a mesma coisa, as incoerências da Bíblia, né, que a gente vê na Bíblia, vai por causa do pensamento da gente. Mas ele foi indo, e ele foi caminhando também, ele participava do Shalom e recebia lá no Shalom. Sim. Começou assim, grupo Um Novo Caminho. Música, louvor, oração e tudo. Tinha lazer, e a gente tinha a Nossa Senhora que nos acompanhava, que tem outra história de Nossa Senhora, mas não vou contar aqui não, porque fica longo. E eles, às vezes, nos primeiros lazer, queriam botar negócio de bebida. E eu não queria, mas que até eu sempre falava, deixe que eles façam, devo liberdade, deixe que eles façam, que eles mesmos vejam. E aí, tá certo, pois leve cerveja. Aí, no primeiro evento que teve, que ele foi, terminou uma roda de pagode. Sim. Roda de pagode. Aí, eles mesmos foram vendo que não dava certo. Que não cabia. Então, o outro lazer que se fazia, levava a imagem de Nossa Senhora, mas não levava a bebida. Sim. E assim nós fomos caminhando. E foi se ajustando nos moldes que Deus queria ali. Foi do jeito que Deus queria e que ia colocando no nosso coração, mas que a gente não entendia, a gente queria fazer ao contrário. A gente, que eu digo, os jovens também, porque eles tinham muita participação e liberdade. E aí caminhamos, e quando foi depois, passaram esses anos, começaram a querer uma casa, porque queriam uma casa, e precisava. Nesta época, eu fazia parte da nova evangelização. Já eram muito jovens nessa época também. Eu nunca sei dizer precisamente as quantidades, né? Porque eram muitos chegando. E chegava de todo jeito. Carga torta ainda hoje chega lá. Carga torta, o pessoal com história de vida. Gente que tinha tentado suicídio, gente que queria assim. E aí nós fomos
queria uma casa, como eu fazia parte da nova evangelização, eu fiquei pedindo a coordenadora fundadora de lá, que nesse tempo tem que falar em fundadora, era a coordenadora mesmo. E ela não queria assim, né? Tinha medo de assumir a responsabilidade de uma casa, de alugar e tudo. Mas aí conseguimos, tanto que eles fizeram que nós conseguimos ir para uma casa, que nós chamamos a Casa do Evangelizador. Era a casa de uma pessoa conhecida e nós organizamos. O Job foi que tomaram a frente de arrumar a casa. E para poder as reformas, eu tomei a frente também. E nós fomos para lá, para a Casa do Evangelizador, passamos 4, 5 anos lá. Depois os jovens começaram a dizer, nós queremos casa para nós queremos um carisma para nós. Eles mesmos iam me empurrando. Sim. E porque partia deles até chegar a senhora e a senhora ia a reboque. Aí eu ia confirmando aqui, né? Sim. Porque na primeira vista eu não queria sair de lá, porque eu achava bom que eu não era era a pessoa que estava na frente, a Lúcia, e eu estava só com o jovem, mas eu não queria. Eles foram. Terminamos em 2003 alugando uma casa e passando para uma casa alugada, que é essa que nós estamos até hoje, e ali foi que começou, no dia 10 de julho de 2003, foi registrado no cartório, juridicamente, a Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho. Sim. Aí, quanto tempo da senhora sabe dizer? Da época anos, que começou... 11 anos. Até essa formatação começou jurídica. 1992 com o grupo, 2003 entramos, aí começamos como comunidade mesmo, que aí a gente já tinha uma ideia, tem um fundador, o carisma. Aí fomos vendo que o carisma, Jovem Salvação da Família Agonizante. Tudo é um nome assim. Sim. Deus usa o jeito que a gente é para poder realizar. A família está agonizando, a família está se acabando, está sendo destruída. Os jovens estão sendo tentados. Bem, antes disso, como tinha esse negócio de chame os pais, nós começamos a querer a chamar os pais para fazer um seminário de vida. Junto com os jovens. Os jovens pregando. Porque nós, em 2 anos depois que começou o Novo Caminho, nós fizemos o primeiro seminário, em 94. Né? Foi que uma comunidade Shalom foi que fez para nós, e nós participamos, 60 jovens. Mais gente de família. Era a família Colares, que é a minha, Colares Serpa, que era do meu marido, a família Fiuza, tinha muita gente. E muita gente conhecida, dos amigos. Até o Maninho fez. Sim. O Maninho fez, né? Ele era da Grupo São Vicente. Isso. Mas tinha muito gente, querido, Maninho. Tinha assim, pingado, mas era família. E aí, quando foi, aí os jovens começaram a se preparar, receberam o Espírito Santo, quer dizer, renovaram as promessas e tudo. Aí foi que nós começamos a querer chamar os pais. Resgate a família, chama os pais, que tem outra parte que diz assim, não separar os filhos dos pais, mas chamar os pais para perto dos filhos. E aí nós marcamos um seminário, abrimos inscrição para os pais. Pense. Que maravilha. E eram os jovens evangelizando as suas famílias. Os jovens para poder evangelizar os pais. Pense. E quem aí, foi? Quem? Só um casal se inscreveu, que foi os casal? Pais do Jusim, que é a minha irmã. Ninguém mais. Isso foi o primeiro? O primeiro. Aí eu comecei a ver que realmente era difícil. Porque família é a coisa mais difícil que tem nesse mundo. Você se relaciona bem em todo canto. Você evangelizar a própria família, né? Dentro de casa é o mais difícil. Aí pronto. Por quê? Porque os pais... Mas fez o seminário? Foi. Não. Com os pais ninguém conseguia fazer, porque não tinha quem fosse. Eles achavam assim, isso é coisa dos... Isso jovem. É coisa de jovem. Esse menino lá está sabendo o que querem. Era assim. E era assim. Hoje não. Hoje já está... Hoje melhorou. Já fizemos não sei quanto. E aí para chamar... Aí fazia dia dos pais, fazia dia das mães, e vai chamando, vai conseguindo. E os jovens foram crescendo, fazendo o seminário deles. Nós já tivemos 50 e tantos seminários só para jovens. Bem, começamos os grupos e tudo, e aí começaram os jovenzinhos a namorar, se encontrarem,
Quer namorar, aí a gente percebeu, aí alguém chegou para mim, tia Helena, será que esse negócio de família não vai começar com esses jovens não casando? Porque já começamos um grupinho daqueles que tinham se conhecido lá, Sim, que aí tinham já casado, grupo Aí, de naturalmente, casais. um casando, tendo filhos. E casando, se encontrando, se conhecendo, às Conhecendo. vezes nem todo mundo se conheceu lá, mas, Aham. então nós começamos a ver que tem também as famílias, Oriundas dos... as que vêm dos pais, Isso. para resgatar a família antiga, Aham. família de origem, e também formar novas famílias, receber os filhos. Aí é o que dá hoje nos DDJ, no CCJ, nos primeiros passos, que é daqueles meninozinhos que vão na hora da missa, que tem grupo lá, que é 50 meninos. A necessidade da evangelização vai demandando novos... E é o que a gente começou a descobrir. Então esse projeto de família foi assim. Aí depois que os pais começaram a querer, e tem muitos pais lá. Sim. Tem famílias inteiras lá, né? Inteiras lá, porque vão fazendo. Mas não foi uma coisa, a gente quis, botou no papel, organizou Não, e foi acontecendo, né? As coisas de Deus, eu Deus digo foi sempre para mostrando. eles, caminha, caminhar, caminhar. Se colocar a caminho, né? Eu Se acho ficar que parado, nada vai ficar acontecer, né, parado, tia Helena? Mas você não viu o povo no deserto? Que foi rodeando, né, passou É. 40 anos numa coisa pequena ali. Exatamente. Porque Deus deixa a gente lombar e É. coisa. Porque para poder a gente se convencer, ficar convencido de uma coisa, a gente tem que experimentar. Tem que experienciar, né?